Bem-vindas e bem-vindos às aulas do Falamares aqui no YouTube. Informações e conhecimento para ajudar você a buscar significado no trabalho. Vem comigo? Oiê, tô de volta com a aula 4 do Falamares. Muito bom ter você aqui de novo. E hoje a aula é inteirinha sobre inteligência emocional, tá? Então, tudo que a gente falar aqui se aplica a esse conceito. Mas especificamente, a gente vai ter um módulo para concluir o que a gente vem conversando sobre vazio existencial. Mas, fica tranquilo, sem sofrência e rapidinho. E depois a gente vai ter um módulo específico para falar sobre o conceito de inteligência emocional. Daí, assim, como eu sou uma pessoa que não nasci favorecida nesse quesito inteligência emocional, desde muito cedo eu procuro estudar bastante, observar atitudes, tentar melhorar a minha maneira de expressar emoções. Não que eu seja fria, sou super emotiva, mas eu tinha dificuldade de entrar em contato com a emoção. Então, ao longo aí de mais de 30 anos, acho, desde minha adolescência, eu venho trabalhando essa questão em mim. E aí eu fiz uma lista com 10 atitudes que foram importantes para mim para desenvolver a inteligência emocional. Daí vou compartilhar com vocês também, tá bom? Vamos? Bem, como eu falei na aula anterior, eu não sou psicóloga nem psiquiatra, então tudo que a gente conversar aqui sobre vazio existencial tem uma proposta filosófica, tá? De fazer a gente sair do piloto automático, parar, pensar, refletir e escolher melhores atitudes aí pra gente conseguir se posicionar no mundo do trabalho. Então foram assim, muitos filósofos que trataram essa questão, desde os chineses, os indianos, milênios antes de Cristo, passando aí pela Idade Antiga, com os gregos em especial, na Idade Média, né, e na Idade Moderna. E agora aí, nessa era que a gente não sabe se é pós-moderna, se é uma coisa nova, tem também uma galera falando sobre isso. Mas eu prometi para vocês que ia ser rápido e sem sofrência. Então, eu vou escolher um só, tá? Quem adivinha qual vai ser? Não, gente, não vai ser o Platão. Eu escolhi o Frankl. Então, bora lá ver o que ele diz sobre vazio existencial? O Viktor Frankl é aquele psiquiatra vienense, discípulo do Freud que a gente falou na aula passada. Lembra? O cara lá da vontade de sentido. E nós vamos continuar no mesmo livro. Esse aqui, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Antes da gente falar sobre vazio existencial, a gente precisa entender o que o termo existencial significa. Então, Frankl diz que tem 3 maneiras para a gente usar e empregar esse termo. A primeira delas é a existência em si, né? Ou a vida do ser humano, o ser, certo? A segunda é o sentido da existência, né? Então, existencial se refere a por que eu existo. E a terceira maneira que ele frisa, enfatiza, é a vontade de sentido, ou seja, a nossa busca de buscar significado e sentido na vida. Então, vazio existencial pode ser interpretado como a frustração que a gente experimenta quando tenta buscar sentido e significado na nossa existência. Ficou claro? Confuso? Assim, o importante é a gente entender. Vazio existencial é uma emoção do ser humano. Todo mundo experimenta. Não se configura ainda como uma doença mental, nem um distúrbio, não precisa fugir dela, pelo contrário, tá? Então, qual é o remédio, né, pra gente lidar com esse vazio existencial? Cutucar a ferida com o dedo. Vai a fundo. O que significa isso? Aprofunda? Como eu aprofundo no vazio existencial? Então, é você buscar crescimento, aprendizado e desenvolvimento nessa
sensação negativa de frustração. Então, o vazio existencial, ele se expressa, né, segundo Frankl, numa escala, de emoções, que varia do tédio, a apatia e a angústia. Toda vez que você experimentar isso, presta atenção. O que isso quer dizer? O que está por trás desse tédio, dessa apatia e dessa angústia? Não falei para vocês que a aula inteira era sobre inteligência emocional? Como que você vai lidar com esse vazio existencial sem se aprofundar na emoção? Não tem como. Porque o vazio existencial não vai chegar para você e falar assim: viu, Maris, você precisa ir em um show de rock pelo menos por mês, tá? Ele pode te dar um aprendizado incrível, mas ele não vai falar com você objetivamente. Ele vai dialogar com você pelas emoções. Então você vai começar a perceber, quando você dá atenção a ele, por que eu tô entediado com esse trabalho? Por que eu, tô na apatia, não tenho vontade de fazer nada, né? Essa atividade me angustia. E até as emoções positivas. Nossa, esse trabalho foi muito prazeroso, me deu muita satisfação. Então, reconhecer essas emoções, e ver o que elas têm em comum, né? O que tem em comum as situações nas quais eu sinto tédio? O que tem em comum nas situações nas quais eu sinto apatia? E daí, pela inteligência emocional, você vai conseguir conectar as coisas, né? Ver o que uma situação tem ligação com a outra e onde é que está a causa do problema, né? De sentir tédio, apatia, angústia, e a solução provavelmente está no contrário, nas situações nas quais você tem muito prazer no trabalho. Mas olha, já falei muito, certo? Falei que ia ser rápido, então bora ler aqui o que o cara falou sobre vazio existencial. Então ele diz assim, que o vazio existencial é uma neurose coletiva, tá? Então, cada época tem sua própria neurose coletiva. E cada época necessita da sua própria psicoterapia para enfrentá-la. O vazio existencial, que é a neurose em massa da atualidade, pode ser descrito como forma privada e pessoal de niilismo. O niilismo, por sua vez, pode ser definido como a posição que diz não ter sentido o ser. Então, para ele, é aquilo que a gente já vem conversando há muito tempo. O mundo está acelerado, a gente quer cada vez mais, os desejos são infinitos, o ser humano acha que os recursos são todos ilimitados, né? Não há limites, não há limitações, e a gente começa a não ver sentido mais nas coisas, né? Então, às vezes a abundância pode ser angustiante e frustrante, porque a gente deixa de exercer o nosso exercício de... Exercer o exercício é bom, né? A gente deixa de praticar o exercício da escolha. E como diz o meu amigo e mentor Fernando Luzil, toda escolha envolve não escolhas. Na verdade, ele diz: estratégia é o conjunto de escolhas e não escolhas. Se a gente não exerce mais esse pensamento crítico, a gente vai comprando tudo que vê pela frente, né? Antes a gente pensava muito bem o que a gente ia estudar. Agora o curso é baratinho, lá, R$30 por mês, você vai estudando tudo que vem pela frente, né? Então, para tratar o vazio existencial é que ele desenvolveu a logoterapia, né? Que é a terapia focada em ajudar a pessoa a encontrar significado e sentido na sua vida. O que mais ele diz? Diz assim, mais ou menos o que eu já contei para vocês. O vazio existencial manifesta-se principalmente num estado de tédio. Agora podemos entender por que Schopenhauer disse que, aparentemente, a humanidade estava fadada a oscilar eternamente entre os dois extremos, de angústia e tédio. É fato concreto que atualmente está causando e certamente trazendo aos psiquiatras mais problemas do que o faz a angústia.
E esses problemas estão se tornando cada vez mais agudos, uma vez que o crescente processo de automação provavelmente conduzirá a um aumento enorme das horas de lazer do trabalhador médio. Quem dera, né? Porque a tecnologia e a automação liberaram muito o nosso tempo de trabalho. E ao invés de a gente usar ou para trabalhar menos, né, descansar e deixar o cérebro mais produtivo e criativo, ou para usar as horas de trabalho estudando, né, aprendendo, experimentando, criando, buscando uma forma diferente de fazer as coisas, a gente bota lá mais trabalho, a gente bota lá mais piloto automático e fica lá horas fazendo mais do mesmo, né? E as reuniões, que não levam a lugar nenhum. Todo mundo tá com dificuldade. Agora tem até curso, como dizer não a participar de reuniões que você não deveria estar. Gente, né? Precisa de curso pra gente aprender a se posicionar? Claro que um curso sempre ajuda, mas nós deveríamos saber como sair de forma elegante aí de um convite que não tem nada a ver com a gente, certo? E ele conclui: é lastimável que muitos desses trabalhadores não saberão o que fazer com esse tempo livre adicional, tá? Então, aqui cabe aquela frase que eu gosto muito de falar no Fala Mares: a tecnologia serve a você e não você a ela. Mas, de fato, ela pode te ajudar muito a ter mais prazer no seu trabalho, a ter mais tempo para fazer as coisas que você gosta, em especial a inteligência artificial, tá? Mas você dá o norte de para onde ela vai, não ela para você, certo? Para falar de inteligência emocional, vamos entender de onde vem esse termo, como que ele surgiu? Fala Mares, não é cultura, gente! Esse termo, inteligência emocional, foi criado por Peter Salovey e John DeMeyer, tá? Num paper que eles fizeram, numa tese sobre as emoções humanas. Para eles, o conceito de inteligência emocional está muito ligado ao desenvolvimento pessoal, quando a gente fala de inteligência emocional como habilidade. Então, vamos ver o que eles escreveram nesse paper. Ó, inteligência emocional refere-se à habilidade de processar informações sobre as próprias emoções e as dos outros, de forma a facilitar o pensamento e promover o crescimento pessoal. Então, usar a inteligência emocional, como habilidade, tem esses dois objetivos: facilitar o pensamento e promover o crescimento pessoal. Mas quem ficou conhecido como pai da inteligência emocional foi o jornalista científico e psicólogo Daniel Goleman, autor desse livrinho aqui, ó, o best-seller sobre inteligência emocional, que tem o mesmo nome. Eu lembro que eu estava na faculdade ainda, voltando do fórum, e lá tem uma Saraiva imensa, tinha, não sei se tem ainda, e tava em todas a vitrine, um espaço imenso. E eu entrei e comprei esse livro. E até hoje, desde essa época, 1995, ele é best-seller. Então vamos ver o que o Goleman, como ele define inteligência emocional. Ele diz assim, ó: é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Os conceitos são bem parecidos, né? O meu também, é nessa linha aí. Eu gosto de definir a inteligência emocional como a habilidade que a gente desenvolve para reconhecer e interpretar as emoções, sejam minhas ou do outro, e escolher a atitude ou reação que eu vou ter frente a essas emoções. Em outras palavras, é utilizar a inteligência humana para gerir as emoções a nosso favor. Na minha opinião, a inteligência emocional é a terceira estratégia mais importante quando a gente fala de adaptabilidade. Atrás apenas do pensamento crítico, que a gente já falou, e do uso da tecnologia a nosso serviço, que a gente também já falou. Agora eu vou apresentar, né, para vocês a minha lista aí com as 10 atitudes para você desenvolver inteligência emocional.
Mas antes eu quero fazer um pop-up, tá? Não confunda habilidade da inteligência emocional com personalidade. Então, a pessoa não ter essa habilidade bem desenvolvida significa que ela não sabe reconhecer as emoções, interpretar e não consegue expressar o que ela está sentindo de uma maneira favorável. Tá? Não confunde isso com a pessoa é fria, nossa, é incapaz de se colocar no lugar do outro, não tem empatia, ou putz, é surtada, né? Vamos lembrar, toda habilidade que a gente desenvolve, não é sempre que a gente vai conseguir empregar. Então, muito cuidado com os estereótipos. Não vai romantizar esse negócio de inteligência emocional, tá? Sair, perder o controle, não conseguir ser inteligente emocionalmente o tempo todo, é do ser humano, beleza? Agora sim, eu vou apresentar para você a minha lista das 10 atitudes para desenvolver a inteligência emocional, fruto de 30 anos de estudo, observação, aprendizado com o outro, porque, como eu falei lá no início, eu comecei bem cedo a me interessar por esse tema, porque eu me sentia, assim, meio que analfabeta, né, em termos de linguagem emocional. Mas olha só, eu quero que você pare, escute, depois você pensa e vê o que faz sentido para você. Construa a sua própria lista, porque sempre a gente vai priorizar aquilo que a gente acredita que seja mais importante, de acordo com a nossa crença, de acordo com a nossa ideologia, e também aquilo que nos falta, tá? Então é importante você fazer sua própria listinha aí com as suas atitudes mais importantes para desenvolver a inteligência emocional. Bora? Primeira atitude: aprenda a identificar emoções de si e dos outros. Segunda atitude: desenvolva a autoconsciência e o autocontrole. Número 3. Gerencie suas emoções a seu favor. Número 4. Conviva bem com a diversidade de pessoas e opiniões. Em quinto lugar, exercite a tolerância ativa. Número 6. Aprenda com as diferenças. Atitude número 7. Construa um ambiente seguro e confiável. Número 8. Evite comparações com os outros. 9. Comunique-se de forma precisa. 10. Pratique a generosidade e a gentileza. Essas são as 10 atitudes fundamentais para desenvolver inteligência emocional, na minha opinião. E aí, curtiu minha listinha? Então agora eu quero deixar para você um convite. Vou pedir para você colocar aqui nos comentários desse vídeo quais atitudes estão faltando. Na próxima aula do Fala Maris, a gente vai comentar e exemplificar cada uma delas e espero que tenha também atitudes suas aí na lista. Combinado? Vamos combinar que hoje você não pode reclamar de mim, né? Eu deixei você pensativo, pensativa, cheio de minhoca na cabeça, mas te dei um caminho, né? Não vale falar que você tá na roubada sozinho, sozinha. Então, fica atento à próxima tela, conforme prometido na aula anterior. Você vai ter um link e um QR Code para baixar o e-book 2 do Fala Maris, que traz o resumo da aula anterior sobre vontade de sentido e dessa aula sobre vazio existencial. E na próxima aula a gente se encontra aqui para continuar esse papo sobre inteligência emocional. Se você não se inscreveu ainda no Fala Maris, clica aqui no botãozinho inscrever-se e ativa o lembrete. Assim, na próxima aula você vai ser avisado quando ela for ao ar. Combinado? Até a próxima! Tchau, gente!